Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal. Mais uma vez, eu e o Diego Pautasso estamos aqui com um episódio do programa China, lições de um projeto nacional, em que eu, com os meus conhecimentos de indústria e setores econômicos, e o Diego Pautasso, com seu grande conhecimento sobre China, economia asiática, política asiática, geografia asiática, nos somamos para trazer para o público brasileiro uma noção um pouco mais, vamos dizer assim, concreta, mais cheia de carne, mais realista, né, do que é o desenvolvimento lá da Ásia. Por que esse novo polo de poder econômico, por que esse novo polo de poder político ganhou a proeminência que ganhou? Como foi que chegou a realizar esse feito histórico, né? E hoje o programa vai falar sobre o setor ferroviário. Existem enormes investimentos em ferrovias e em equipamentos ferroviários feitos por empresas chinesas, tanto estatais quanto privadas. E o Diego vai comentar um panorama geral sobre isso e a gente vai fazer uma breve discussão aqui, sempre com programas objetivos, para não tomar muito do seu tempo também, tentando trazer uma visão bastante clara, mas muito objetiva e prática, para você entender rapidamente e ter uma noção para ir para a discussão, para o debate, com muita capacidade e objetividade para explicar o fenômeno chinês. Diego, bem-vindo, obrigado. Como é que você resumiria aí o grande feito chinês na área ferroviária, que são os trens de alta velocidade, muitas linhas ferroviárias interconectando o país, interconectando também a região a partir da China? Como é que você faz um resumo aí de como se chegou a isso, Diego? Obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço o convite e acho que vai ser mais um excelente bate-papo para a gente lançar uma lupa sobre a experiência chinesa para pensar o nosso país. E o tema de hoje, Fausto, que é o tema das ferrovias, é talvez um dos mais negligenciados historicamente no Brasil, nós vamos falar isso mais no final, mas no caso chinês, há alguns números que a gente precisa lançar uma luz, porque realmente são surpreendentes. Há alguma coisa assim para a gente começar essa conversa bem palpável, como você disseste, aí com os internautas. Primeira questão é que a China está com 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Para a gente trazer para o concreto, vamos lá, o Brasil tem em torno de 29 mil quilômetros de linhas convencionais, cuja origem dessa construção é meados do século XIX, né? Sendo que o primeiro trilho da ferrovia chinesa de alta velocidade é na década de 90. Ou seja, eles construíram 40 mil quilômetros em aproximadamente 30 e poucos anos, tá? Talvez menos. Então é um negócio realmente surpreendente. A título, de novo, de comparação, os Estados Unidos, aquela superpotência que a gente conhece de mais de um século, né, tem 700 e poucos quilômetros de ferrovia de alta velocidade, é a 12ª maior malha do mundo. E se a gente começar a objetivar e a analisar com acuidade esse setor ferroviário, o que a gente vê é que aquelas máximas liberais realmente estão muito longe. O que eu citei no Twitter, né, é a mão visível do Estado, é uma empresa estatal, mesmo que de capital aberto, intenso planejamento, compras governamentais, participação da indústria de engenharia, e é isso que tem feito a China modernizar e criar uma infraestrutura. 2/3 das linhas mundiais de trens de alta velocidade estão na China, e 75% das grandes cidades, ou cidades com mais de 500 mil habitantes na China, que é uma grande maioria, tem acesso a alguma linha de trem de alta velocidade. É um processo de interiorização muito eficaz. Mas o mais importante, né, um projeto que foi iniciado nos anos 90, e que replica um pouco daquilo que você fala sempre aí sobre industrialização, que é aquela máxima de internalização de tecnologia, né, de transferência tecnológica, de indústria reversa, de criação de uma empresa estatal para internalizar e absorver essa tecnologia, compras governamentais, encomendas para dar escala, produtividade, e o passo subsequente depois é a conquista dos mercados externos, né? É aquilo que a gente já vem trabalhando e vai trabalhar muito ao longo dos nossos próximos papos. É verdade, Diego. E aí me esclarece uma coisa. Você saberia dizer o nome das empresas? Porque eu, por exemplo, conheço uma grande construtora chinesa, que depois acabou se tornando uma das maiores construtoras do mundo,
especializada especificamente, posso falar um pouco sobre ela depois, na área de construção ferroviária. Ou seja, o desenvolvimento chegou a um tal ponto em que você tem uma grande empresa pública dedicada especificamente a produzir ferrovias. E é evidente que uma empresa dessa, se tornando uma enorme corporação pública dentro do país, é demandante de equipamentos ferroviários, metroferroviários, sistemas elétricos e tal. Você tem como dar um panorama sobre essas outras empresas que formam esse ecossistema ferroviário lá da China? Então, a empresa que vertebra a construção, a manutenção e a produção de equipamentos é interessante, ela domina boa parte do elo, tanto da produção de equipamentos, ferrovias, de trilhos, locomotivas e vagões, quanto ela domina a construção dos projetos de engenharia. Né? A China Railways, inclusive amanhã é o tópico do Twitter, é uma empresa com quase 300 mil funcionários, uma empresa que era uma estatal convencional, uma autarquia, que abriu seu capital, se não me falha a memória, em 2007, e está ranqueada aí por volta das 250 maiores empresas do mundo, e teve um faturamento de mais de 4 bilhões em 2021, segundo a própria Forbes. Ou seja, são grandes empresas públicas ou de capital misto, mas que de uma forma ou de outra respondem a um planejamento e a um entrelaçamento muito forte com o planejamento e as iniciativas do Estado chinês. Era dela mesmo que eu ia falar, quer dizer, nós na área da infraestrutura conhecemos essa empresa como a CRCC, China Railway Construction Company. A CRCC, para quem não conhece, ela se tornou, está entre as 5 maiores empreiteiras do mundo. Acontece que, assim, numa empreiteira, como era a Odebrecht brasileira, em geral você tem um portfólio de projetos de engenharia de larga escala, que inclui um pouco de tudo, né? No caso do Odebrecht mesmo, a gente tinha, uma empresa fazia hidroelétrica, termoelétrica, ao mesmo tempo fazia estradas, fazia refinaria de petróleo, e fazia coisas, por exemplo, como obras de shopping centers em cidades, e também, por exemplo, contenções para taludes, etc, etc, canalizações. Ou seja, são empresas de engenharia, né, diversificada. Na China, a CRCC se especializa apenas em ferrovia, em construção ferroviária e sistemas metroferroviários, e, mesmo assim, consegue ser uma das maiores do mundo, passando grandes corporações internacionais de engenharia e infraestrutura, como a francesa Vinci, ou como, por exemplo, a americana Bechtel, que são empresas históricas, centenárias, a alemã Rottief, por exemplo, são centenárias na área de engenharia pesada e operação de infraestrutura, que além de fazerem as suas obras, né, fazer a contratação das obras, são empresas que operam as concessões privadas de infraestrutura depois que as obras são entregues. Explorações comerciais de 30 anos, de 40 anos, como acontece muito aqui na América Latina pelo regime de PPP ou de concessão. Acontece que se você tem a CRCC chegando ao ponto que chegou, apenas fazendo ferrovia, acho que isso indica alguma coisa, né, de quanto vale produzir ferrovia na China. E isso que eu ia te encaminhar agora em forma de pergunta, Diego, que é ferrovia em si, né, tem um certo valor, mas o valor que ela agrega para o restante da economia, em termos de facilitar a movimentação de pessoas e de cargas e baratear o processo produtivo, é algo que está para além, né, do que nós nos acostumamos aqui no Brasil e na América Latina. O que tu tem a dizer a respeito disso? De como que o investimento ferroviário ajuda a economia chinesa a se desenvolver? Como eu escrevi ali, né, Fausto, nesse caso, as ferrovias e a infraestrutura de uma maneira geral representam uma locomotiva, né, porque tem o papel de puxar o conjunto dos vagões da economia. Né? E é impossível contabilizar de maneira econométrica gasto, botar numa operação simples contábil o investimento em infraestrutura, justamente porque, como você colocou, tem uma redução de frete, tem uma melhora no transporte urbano, tem um efeito sobre turismo, tem um efeito sobre a indústria metalúrgica, tem um efeito sobre a indústria de máquinas, né, sobre a indústria de serviços de engenharia, tanto no processo de construção, como depois os seus efeitos de integração territorial, né, de abertura de novas fronteiras de ocupação
de produção agrária, de aumento da competitividade, por exemplo, agrícola, num país como o Brasil. Se tivesse ferrovias, certamente a produtividade e a competitividade e o preço desses produtos chegaria a uma situação muito melhor. Por exemplo, na China, você pega um trem de Pequim ou de qualquer grande cidade, vai para Xangai e vai para o interior. Hoje, se eu quiser pegar um avião para o Rio de Janeiro para visitar o Fausto e não me planejar muito, eu vou pagar R$1.500 ou R$2.000 de passagem. E não vai nem conseguir me encontrar, porque eu moro em São Paulo. Então, é uma coisa muito difícil a situação. A integração territorial, né, se revela nessa questão de custos, e isso tem impeditivo, inclusive, para o desenvolvimento do turismo interno. Lembrando que tem um dado específico a respeito da China, que é a chamada maior migração interna, né, de um país, a maior migração de um povo dentro do próprio território nacional no mundo é do Ano Novo Chinês, quando todos os chineses, praticamente 1,5 bilhão de pessoas, se deslocam pelo país para ir ver suas famílias, né? E é realmente assim um massivo transporte de pessoas para lá e para cá ao longo do território continental. Ou seja, essa malha ferroviária, né, mesmo para o mercado interno, considerando aí turismo, logística, serviços, essa economia mais miúda das cidades, dos interiores, imagina o efeito que isso não vai ter para esse, né, trabalhador, para essa pequena comunidade, né, de poder aproximar e trazer valores mesmo, em termos de pagamentos, comércio, né, relações comerciais, relações de aproximação, que uma malha como essa que integra o país não pode trazer para uma economia que está em crescimento avantajado, como a China, em integração profunda. Agora, Diego, vamos falar um pouco sobre o caso brasileiro, porque nós que temos a nossa idade, crescemos ouvindo falar que o Brasil abandonou o modal ferroviário pelo modal rodoviário, o que é realidade. A Rede Ferroviária Federal S.A., por exemplo, que era uma estatal criada ainda no período desenvolvimentista brasileiro, digamos assim, foi aniquilada, né? E hoje o espólio dessa malha ferroviária federal foi todo ele fragmentado, ele foi colocado sob concessão, em algum lugar foi colocado sob concessão de empresa brasileira, em outros lugares em concessão de empresa internacional, e virou uma grande coxa de retalhos e não se investiu mais em ferrovia no Brasil. O resultado é que a nossa malha ferroviária pouco cresceu, e aquilo que ela cresceu também não cresceu de maneira integrada. Porém, recentemente, o projeto do senador José Serra criou a figura da autorizatária para as ferrovias, que é basicamente o seguinte: uma empresa privada diz assim, olha, eu tenho interesse em fazer uma ferrovia do ponto A ao ponto B, e peço autorização ao governo para fazer essa ferrovia com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio capital. Aí o governo vai lá e autoriza, então ela passa a ser uma autorizatária e constrói essa ferrovia. Claro, né, como não surpreendeu ninguém que acompanha o assunto da infraestrutura, o que acontece depois desse momento é que, em vez de haver uma malha ferroviária, nós temos segmentos de ferrovia que não estão interligados, ligando, por exemplo, uma mina de agregados pétreos ao porto, ou, por exemplo, uma mina de ferro ao porto, ou, por exemplo, uma fazenda de soja ao porto. São, na verdade, segmentos isolados de trilhos, né, servindo interesses particulares. Isso está longe de ser uma malha ferroviária. Você concorda comigo que uma coisa é um projeto de integração nacional através de ferrovias e outra é isso que nós estamos fazendo? E o que você tem a comentar a respeito das ferrovias no Brasil? Sem dúvida, isso aí, na verdade, são corredores de exportação, que, aliás, era, inclusive, uma ideia muito comum nesse tipo de agenda nos anos 90, e que obedece, como você bem destacou, interesses corporativos muito específicos. Mas está longe de fazer parte de um projeto nacional, está longe de fazer parte de um projeto de integração, inclusive sul-americano, regional, do Cone Sul, do Mercosul, mais distante ainda. Vale só uma comparação muito rápida, Fausto. A China construiu a ferrovia até o Laos, que tem mais de 1.000 quilômetros, uma ferrovia de alta velocidade, 160 quilômetros por hora. Desses 1.000 quilômetros, quase 500 quilômetros são de túneis. Aqui uma comparação, na duplicação da BR-101, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tem um túnel em Osório que é 1,6 quilômetros. Levou um eito para construir, de fato, como você falou, o Brasil tem bastante expertise em engenharia, tem grandes empreiteiros, o Odebrecht chegou a operar em mais de 30 países, 200 mil funcionários, etc. Levou um tempão. Imagina, 1,6 quilômetros, um tempão. Imagina fazer 500 quilômetros, de Porto Alegre
até Florianópolis por baixo do subsolo. Quer dizer, é uma coisa absolutamente impressionante, né? Mas voltando à temática do Brasil, acho que todo mundo já leu, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no século XIX, você ia a várias cidades de trem. O Brasil é um caso, talvez, um dos poucos casos no mundo de involução drástica da malha ferroviária. No século XIX, você ia a várias cidades do interior do Rio Grande do Sul de trem. Hoje não existe um trem sequer ligando sequer cidades importantes. O único trem que existe aqui é um trem turístico, que é a Maria Fumaça da Serra, assim como tem em Morretes, no Paraná, né? São pequenas linhas. Eu acho que eu ou você, a maior parte das pessoas, nunca andou de trem de passageiros no Brasil. Quando a gente conversa com um estrangeiro e fala isso, sendo que o Brasil é um país relativamente plano, por exemplo, em comparação com a China, é um país continental, é um país com muito ferro, é um país com indústria siderúrgica, é um país com energia elétrica, é um país com todas as pré-condições para desenvolver esse setor. Agora, falta projeto nacional, ao contrário, houve um projeto jurídico de desmonte, político-jurídico de desmonte das nossas empreiteiras, de desorganização do principal banco de financiamento, que é o BNDES, e obviamente não tem empresa interessada em ficar produzindo ou entrar num segmento cuja continuidade inexiste. Então, durante o governo Lula, ali vamos fazer a leste-oeste, a norte-sul, aí o outro governo paralisa as obras. Qual o interesse de uma corporação em investir, fazer grandes plantas para ser um processo, como se diz, o voo de galinha, né? Isso aí não é projeto, isso aí inviabiliza qualquer negócio, inclusive, e inviabiliza muito mais um projeto nacional. Realmente é muito lamentável o caso do Brasil. Eu acho que a experiência que eu tenho em relação, por exemplo, a associações empresariais que lidam mais ou menos perto, né, da questão ferroviária, tem uma especificamente da área ferroviária, mas que hoje está resumida a empresas que são concessionárias de metrôs ou dos trens urbanos, né? Quer dizer, a solução de transporte sobre trilhos no Brasil, pelo que eu aprendi convivendo com esse pessoal, está resumida à região metropolitana, né? O trem urbano brasileiro hoje está basicamente resumido ao seguinte: você tirar e levar, né, o sujeito da cidade dormitório dele numa grande São Paulo, na grande Rio de Janeiro, na grande Porto Alegre, colocar na capital, no centro, para ele trabalhar o dia inteiro e depois voltar para dormir. Ou seja, é muito pouco perto de tudo que se pode pensar em termos de ganhos sociais, econômicos, territoriais, geográficos, competitividade sistêmica para a economia, com uma malha ferroviária. Uma malha ferroviária é uma coisa muito diferente disso que estão propagandeando aí agora como sendo a tal da retomada do modal ferroviário no Brasil. Ora, eu diria o seguinte, Diego, não sei se você concorda, se fôssemos retomar o modal ferroviário no Brasil decentemente, uma boa ideia seria voltar com aquele projeto do trem de alta velocidade brasileiro que ligaria Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né? E que foi completamente sabotado pelo lobby das companhias aéreas que vivem da ponte aérea, né? Ao mesmo tempo, né, enfim, engorrou em burocracia e também por interesses políticos acaba não clinchando, né? E o nosso eterno problema federativo sempre contribui para piorar as coisas. Mas tu acha que o projeto o famoso trem-bala, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, poderia marcar a virada? Seria um projeto digno do tamanho do Brasil? Sem sombra de dúvida, né? Porque, diferente do que também falam os economistas de matriz liberal, que é inviável, ou se é inviável entre duas grandes metrópoles, né? Numa megalópole em formação, que é Rio de Janeiro e São Paulo, duas das maiores cidades da América Latina, seria inviável no mundo todo. E notem uma coisa, voltando de novo ao caso da China, ou voltando ao caso europeu, muitas cidades bem menores do que esses dois aglomerados têm trens de alta velocidade. A Espanha, que é um país pequeno, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, tem 4.500 quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Convenhamos, isso é inaceitável, mas aí voltamos àquela questão de sempre, né, da mentalidade de vira-lata, combinada com algumas deturpações ideológicas que inebriam e deturpam completamente o debate nacional. E se olharmos agora às vésperas da eleição, o tema da ferrovia também está praticamente submetido ao subsolo, assim, do debate econômico, político e nacional.
Completamente, completamente. O que é lamentável, né? Deveríamos estar discutindo o projeto nacional assim em alto nível, né? Ferrovia seria apenas um capítulo, assim como a gente discutiu no programa anterior, se você não viu, convido a ver, a questão das energias limpas, né? Que é toda uma transição. O projeto ferroviário faria parte dessa transição com muita adequação, ele se acopla muito bem às transições energéticas, à menor intensidade de emissão de carbono, mas também a menor intensidade de uso de matriz energética poluente, porque você transporta mais pessoas e mais carga, né, com uma operação energeticamente menos intensiva, né? Então, quer dizer, fica claro, pessoal, que no Brasil, diferentemente do que acontece na China, a matriz ferroviária não está em expansão, né? Não está. O que precisaria ser feito no Brasil seria uma reforma da mentalidade com que se olha para a integração territorial, né? O Diego citou aí o caso espanhol. Eu, visitando fábricas pelo mundo, como já fiz muitas vezes, já estive na Espanha e já tomei trens de alta velocidade na Espanha. Olha, chega a um ponto em que você o território é tão desproporcionalmente menor do que o do Brasil, e um trem de alta velocidade num território como aquele percorre a distância num tempo tão curto, né, que frequentemente você pode cruzar, por exemplo, metade da Espanha, ou um território, vamos dizer assim, na longitude, equivalente a um terço do território espanhol, em 25 minutos. Isso é equivalente à ponte aérea Rio-São Paulo, e é a baixo preço. Né? Agora, imagina que isso, multiplicado por milhões de viagens diárias, né, não pode facilitar em termos de empresários que se deslocam para fazer negócio, pessoas que se deslocam para prestar serviço, né? Porque, quer dizer, a proximidade, né, gera oportunidade, é melhor uso do tempo. Então, essa produtividade sistêmica da economia é a que eu gosto de trazer sempre à tona quando eu discuto questão ferroviária. E é isso, eu agradeço muito ao Diego por mais esse programa aqui, espero que tenha contribuído para você melhorar a tua visão a respeito do projeto nacional chinês, mas também das perspectivas que se podem trabalhar para o caso brasileiro, e aí convidar vocês para ver na semana que vem o próximo China, projeto nacional. Diego, quer falar mais alguma coisa para terminar? Não, só estava lembrando, enquanto tu falava aqui da ferrovia de alta velocidade de Campinas até o Rio, eu estava lembrando, será que é inviável uma ferrovia, mesmo que fosse convencional, do Rio de Janeiro até Buenos Aires, que cruzaria São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu, que ligaria o núcleo populacional do Mercosul? Quer dizer, isso é um projeto absolutamente viável, não precisa estudo. Teria um papel de impulso no Mercosul absolutamente fundamental, papel turístico fundamental, civilizacional, né, de integração de culturas. Mas, enfim, voltaremos a discutir outros temas importantes, e eu vou terminar essa semana ainda tratando de ferrovias na China no Twitter. Fausto. Isso aí, pessoal. Siga a gente no Twitter, né? As nossas arrobas estão aqui embaixo. Você pode nos achar lá, se você é usuário do Twitter. É a rede mais comum para discussões como essa que a gente traz. Então, todo mundo que quer discutir assuntos mais sérios, mais de projeto, de país, etc., está lá. E eu e o Diego estamos lá também, e convidamos você a nos seguir por lá através dessas arrobas que você já viu aqui nesse programa e na descrição desse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o China, lições do Projeto Nacional. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Abraço.